Bom dia, professor. Tá Bom sim. dia. Beleza, então vamos lá. Vou adiantar para ser o mais rápido possível. Olha só, na apostila 5, se vocês verificarem, tá lá Teorema do Impulso, se não me engano, em quantidade de movimento. Ele começa na 5 falando sobre o Teorema do Impulso, né? Mas eu vou só modificar um pouquinho a ordem, eu começo pela quantidade, depois eu vou para o Teorema do Impulso. Eu não coloquei as duas frentes ali, os dois conteúdos, porque sempre fica aquele finalzinho do tempo, a gente precisa de uma coisinha a mais e não chega aquela coisinha a mais, né? Então eu achei mais conveniente fragmentar, mas a gente conseguir entender até no final da aula todo o conceito da quantidade de movimento. Então vamos lá, olha só. A quantidade de movimento ela parte do princípio da mesma ideia da conservação de energia. Só que a gente não pode esquecer que a energia, quando a gente verifica aquele sistema, que eram dois sistemas, né? Você tinha um sistema conservativo, era um sistema que não tinha atrito, e você tinha um sistema dissipativo que tinha atrito. Aí aquelas condições que eu repetia sempre para vocês. A energia mecânica se conserva desde que não tenha atrito. A energia mecânica não se conserva quando tem o tal do atrito, né? Assim era aquela condição que eu falava para vocês. Só que, na verdade, quando a gente estava em energia, não era intuito de falar também, porque era muita informação naquele momento. A energia, todo mundo sabe que é uma entidade escalar, né? Então, quando a gente verifica esse conceito da energia, a gente está verificando a conservação escalar. Agora, quando a gente começa a verificar a análise e a ideia da quantidade de movimento, ela seria uma extensão da energia em termos de conservação, só que essa conservação, gente, da quantidade de movimento, ela é uma conservação vetorial. Então, quando você ouvir a palavra assim, conservação de energia, na verdade, nessa frase também está implícito o conceito da conservação da quantidade de movimento. Só que a conservação da quantidade de movimento, ela é uma conservação vetorial. Você então está preocupado com esses fatores que eu vou citar para vocês aqui. Na conservação vetorial, que é a quantidade de movimento, você está preocupado com o valor, que é um módulo da intensidade da quantidade, que vai ter que se conservar obrigatoriamente. Mas, além disso, você fica preocupado com a conservação da direção e do sentido da quantidade de movimento. Ao passo, quando a gente estava lá na conservação de energia somente, cinética, potencial, gravitacional, elétrica, térmica, que pode ser energia associada ao calor sensível, ao calor latente, a nossa preocupação era somente com o valor, somente com o número tinha que se conservar. Agora, eu continuo com essa ideia da conservação de energia, mas agora tem uma parte meio que escondida, implícita, que é associada à conservação de energia, eu tenho a conservação da quantidade de movimento, que é uma conservação do valor, da direção e do sentido. Bom, vantagem que você tem, porque parece que é uma coisa mais complexa. Na verdade, não é. Mas a vantagem que nós temos é que a determinação da quantidade de movimento, ela é uma expressão única e bem mais simples, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, vou puxar até uma setinha para ficar melhor. Esse aqui representa a conservação da quantidade de movimento, então já vou escrever aqui. Isso é a quantidade de movimento, está aqui. É, a unidade da quantidade de movimento, ela vai ser a unificação da massa e da velocidade em relação ao sistema internacional, né? Então vai ser quilograma vezes metro, tudo isso dividido por segundo. Isso aqui vai ser a unidade. Em alguns materiais, ela pode aparecer como Newton vezes segundos. Então, ela pode ser assim também, tá? Ela pode ser Newton vezes segundos. Aonde vai ficar mais evidente esse Newton vezes segundo, que é a unidade da quantidade do movimento, é quando a gente começar a mexer um pouquinho com o conceito de impulso, que não vai ser nesse momento agora, que vai ser logo depois. Mas impulso e quantidade de movimento são coisas semelhantes, que depois eu vou deixar um pouquinho mais claro para vocês, tá? Bom, o M está bem claro, que é a relação da inércia do corpo, né? Que é a massa. Pela quantidade, a unidade já sabe que a unidade vai ser quilograma. E o último termo que nós temos da expressão da quantidade de movimento, que eu vou colocar aqui, é a velocidade. Vou puxar aqui. Ó.
E a velocidade tem que estar no sistema internacional, a gente não pode esquecer que é metros por segundo. Velocidade, SI, metros por segundo. Agora, olha só o que eu vou apresentar para vocês. Eu acho que isso vai ser muito importante nesse quesito. Quando surgiu o conceito dessa palavrinha que eu vou puxar aqui, ó, conservação de energia, aqui, conservação de energia. Aí, gente, mesmo que tenha somente essa relação da palavra energia, mas também está ali implícito a ideia, quando eu falo conservação de energia, a conservação da quantidade de movimento. Isso tem que ficar latente para a gente. Agora, não sei se todo mundo recorda. Quando eu pegava questões de conservação de energia com ou sem atrito, eu tinha uma estrutura bem definida em relação a qualquer tipo de exercício que eu pudesse executar. Não sei se todo mundo lembra. Eu colocava assim, ó, a energia inicial era obrigatoriamente igual à energia final. Eu não sei se todo mundo lembra dessa ideia, que eu fazia assim. Só que não se esqueça, quando eu tinha essa estrutura e eu montava esse conceito, estava implícito ou estava claro somente a preocupação com um fator. Era uma propriedade escalar, que eu estou escrevendo aqui. Então, a preocupação, na verdade, era somente em relação ao valor, que eu vou chamar de intensidade ou módulo. Agora, veja bem, quando eu carrego a ideia do conhecimento da quantidade de movimento envolvido na conservação de energia, pessoas, a estrutura da montagem, ela vai ser idêntica, exatamente igual. Só que eu coloco bem assim, ó, a quantidade de movimento inicial, ela tem que ser obrigatoriamente igual à quantidade de movimento final. Só que detalhe, pessoas, muito importante que a gente não pode deixar essa coisa passar em branco. Essa conservação da quantidade de movimento que está implícito na conservação da energia, ela é vetorial. Então, você não está preocupado somente com o valor, você está preocupado com o valor, com a direção e com o sentido. Então, na verdade, aí você está embutindo aí 3 conceitos que está meio escondido. Então, nessa conservação vetorial, a ideia é olhar para o módulo, olhar para a direção e olhar também para o sentido. Essa que vai ser a ideia. Agora, escuta. Eu tinha um evento disparador, que eu coloco bem assim na energia. Qual era o evento disparador que eu tinha? Eu tinha uma transformação, sei lá. Eu tinha um cara que estava num ponto mais alto de um prédio, ele era abandonado, ele era solto, e à medida que esse objeto ia descendo, ia caindo, você sentia uma redução da altura, redução da energia potencial gravitacional e ele iria adquirindo velocidade. Então, era o ponto que eu tinha de referência para aplicar o conceito da conservação de energia. Então, a referência que eu tinha para aplicar o conceito da conservação de energia era verificação de transformação. Como é que eu consegui enxergar esse efeito, gente, da transformação? Eu olhava se na questão inicialmente tinha altura ou tinha velocidade, se com o passar do tempo surgia velocidade ou surgia altura, se tinha presença de uma mola com deformação ou não, então era esse olhar. Agora, quando eu estou na quantidade de movimento e preocupado com essa coisa, que agora a gente vai ter que olhar desse jeito, mesmo que venha a palavra somente conservação de energia, eu tenho que olhar para o evento, pessoas. Essa palavra evento que eu coloco bem assim, ó, que eu tenho uma configuração antes e logo depois eu vou ter uma nova configuração. E o que muda a configuração da quantidade de movimento? Uma colisão. Então, olha só o que eu coloquei para vocês, pessoas. Vai ter lá uma atividade, um exercício, o cara vai propor para a gente. E aí, no meio do caminho dessa história, tem uma colisão. E aí, o que a gente tem na verdade? Eu tenho uma quantidade de movimento inicial, que é antes da colisão, e eu tenho uma quantidade de movimento final, que é depois da colisão. Então, na verdade, eu tenho uma energia inicial anterior à colisão
e uma energia final depois da colisão. Logo, eu vou ter uma quantidade de movimento antes da colisão e uma quantidade de movimento depois da colisão. Quando eu estou numa atividade, num exercício, gente, que nesse exercício previamente não tem nenhum tipo de colisão, quer dizer que o único processo envolvido vai ser energia. Então, eu aplico somente a conservação de energia. Agora, quando eu estou lendo uma questão e eu verifico que tem uma colisão, o que eu tenho na questão, na verdade? Eu tenho lá envolvida a conservação de energia e a conservação da quantidade de movimento. Agora, o fato de eu colocar essa palavra colisão pode ter também uma situação de implosão, tá, gente? O que é implosão? Está lá um objeto parado, bonitinho, e do nada esse objeto estoura em vários fragmentos diferentes. Isso também é encarado como se fosse uma colisão. Uma colisão, então, não vai ser um impacto provocado entre dois objetos ou mais, não. Pode estar um objeto em repouso, ele pode estar inerte, e acontece algum evento que ele implode e emite vários fragmentos. Isso também é encarado como se fosse uma colisão. Então, o que eu quero que fique muito claro para vocês nessa parte inicial, apesar que parece ser confuso. Quando que eu aplico a conservação de energia somente com energia? Quando verifico a transformação sem presença de colisão. Quando eu aplico a conservação de energia com conservação de energia e quantidade de movimento. Quando no corpo da questão eu percebo que tem um efeito lá de uma colisão. Quando tem esse efeito de colisão, eu vou ter energia envolvida no processo como conservação e eu vou ter também a quantidade de movimento envolvida como se fosse conservação. Como que é isso? Deixa eu mostrar para vocês. Primeiro, posso apagar essa coisa aqui para ir para o próximo slide, gente? Por mim, o senhor pode, professor. Então vamos lá, deixa eu apagar rapidamente aqui. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui no chat, tá? Deixa eu passar. Então, pessoas, enquanto que eu estou apagando, o que eu quero que fique claro? Que a aplicação da quantidade de movimento é quando no corpo da questão eu percebo que tem um evento determinante. Qual seria o evento determinante? Uma colisão ou uma implosão? Se eu estou numa questão que esse evento não acontece, eu vou aplicar somente a conservação de energia. Aí eu tenho aqueles dois modelos, né? A conservação de energia com atrito, quer dizer que não vai ter só energia mecânica, vai surgir um outro tipo de energia, que pode ser energia térmica ou energia elétrica. Se eu tenho uma questão que não tem atrito, eu vou ter conservação de energia, mas somente energia mecânica. Quando eu falo somente energia mecânica, vai ter que matriz energética envolvida no processo? Só cinética, só potencial gravitacional e só potencial elástica. Agora, se eu percebo que no corpo da questão tem colisão, eu vou ter a conservação de energia de dois modelos diferentes, né? O dissipativo ou não, com atrito ou não, mas além disso, eu vou ter a conservação da quantidade de movimento. Esse primeiro item que eu vou apresentar para vocês aqui, a preocupação é somente num quesito. Lembra que eu falei com vocês que a quantidade de movimento, ela está preocupada com a conservação do valor, que é o módulo, da direção e do sentido. Então, nesse exemplo 1 que eu quero mostrar aqui para vocês e no exemplo 2, a preocupação, eu vou até anotar aqui, ó, é somente com um fator, aqui nesse momento agora. Eu estou preocupado com a direção e com o sentido. Agora é só isso. Lembrando que a conservação da quantidade de movimento tem que ter a conservação do valor, da direção e do sentido. Só que nesse exemplo 1 e nesse exemplo 2, eu vou verificar com vocês somente a conservação da direção e do sentido. Pessoas, eu vou perguntar aqui e vocês vão falando comigo. Vocês estão vendo aí que eu botei uma bolinha se movendo para a direita, uma bolinha de massa M, e velocidade inicial VO ou V0. E eu coloquei logo abaixo dela uma palavrinha antes. Todo mundo está vendo aí? Sim? Sim, professor. Beleza. O que a gente verifica? Em um dado momento aí, que ele vai se movimentando para a direita, acontece um evento. Esse evento provavelmente foi uma implosão dessa bolinha. Aconteceu alguma coisa que a gente não sabe o que é, e no meio do caminho aí, essa bolinha foi implodida, ou seja, ela estourou, digamos assim, né? Ela estourou, não sabe como que aconteceu isso, e ela gerou 3 fragmentos, que está aí para vocês.
Eu tenho um fragmento com uma velocidade 3VO vertical para cima, um fragmento com uma velocidade V2 vertical para baixo, não sei se todo mundo está vendo aí, e o último fragmento aí é V1 com a velocidade direcionada para direita. Pessoas, como esse fragmento implodiu em 3 fragmentos, você poderia ter diversas possibilidades diferentes. Só que eu falei com vocês que eu estou preocupado após uma colisão, que pode ser uma batida mesmo, ou pode ser uma implosão, nesse caso aqui foi uma implosão. Eu estou preocupado nesse momento com a conservação da direção e do sentido. Então vamos comigo. Vocês concordam comigo que antes do evento dessa bolinha implodir, ela estava se movimentando na horizontal e para a direita? Todo mundo concorda? Sim. Beleza. Então, pessoas, quer dizer o que pra gente? Que após a implosão, não sei em que momento isso aconteceu, o sistema somando vetorialmente, ele tem que continuar indo para a direita, na horizontal para a direita. Então, mesmo que implodiu em 3 fragmentos, mas ao fazer essa soma vetorial, o resultado dessa soma vetorial desses 3 fragmentos tem que continuar com a quantidade de movimento na horizontal e para a direita. E de que maneira eu consigo enxergar essa coisa, pessoas? Olha só, eu consigo verificar assim, não sei se vocês conseguem enxergar assim também. Eu tenho, primeiro, um fragmento que está na vertical para cima e um segundo fragmento que está na vertical para baixo. E lembra que na soma vetorial, eu tenho uma situação de somar somando, quando eu tenho vetores com a mesma direção e sentido, mas eu tenho uma situação de somar subtraindo, como se fosse somar cancelando, quando eu tenho vetores com sentidos opostos. Eu não sei se fica claro para vocês, mas nessa partícula com velocidade 3VO, que está voltada para cima, e na segunda partícula que está com V2 voltado para baixo, tem sentidos opostos. Na verdade, é como se esses 2 fragmentos aqui, ó, se cancelassem. Ao se cancelar nessa soma vetorial, olha o que permanece somente para a gente. Somente esse fragmento. E aí, pessoas, a perguntinha para vocês. Como permaneceu somente esse fragmento que não foi cancelado como os 2 anteriores, vocês concordam comigo que ele continua se movimentando na horizontal e para a direita? Sim ou não? Beleza. Então quer dizer, pessoas, que essa situação é totalmente possível. Então imagina comigo, depois eu vou mostrar para vocês. Tem 3 questões do Enem que eu separei aqui para vocês. O cara vai lá e conta uma historinha para vocês. Olha, tem um artefato que está se movimentando para a direita. Só que dentro dele tinha um temporizador. E a partir de um certo momento que você acionou o temporizador, essa bolinha ela vai ser implodida e ela vai gerar 3 novos fragmentos. Ponto. Marque a opção que melhor represente a situação após a implosão dessa bolinha. Então, o que eu irei procurar? Uma situação após efetuar a soma vetorial, verificar que ainda assim o movimento permanece horizontal e para a direita. Então, essa configuração que eu coloquei, ela se encaixa perfeitamente. Agora, imagina, gente, o seguinte. Imagina que eu tivesse colocado isso daqui. Olha isso. Uma partícula aqui. Aí, olha como é que eu vou colocar. Ela está indo com a velocidade aqui para cima. Eu nem vou botar a velocidade, só vou desenhar para vocês verem rapidamente, para ter ideia do que eu estou falando. Uma outra que está aqui. Com a relação vetorial dela, eu vou botar assim. E uma terceira partícula que eu vou desenhar aqui, que são 3 fragmentos, né? Opa, deixa eu pegar aqui, não veio não. Uma terceira que eu vou colocar aqui, ela sendo assim, ó. Desse jeito, olha aí. E eu estou afirmando que isso, esse desenho que eu fiz, é como se fosse o depois. Pessoas, dá uma olhada. No meu antes que está amarelo, a minha bolinha está na horizontal indo para a direita. Então, quer dizer que após a implosão, mesmo que você tenha 3 fragmentos, eu vou ter que continuar indo na horizontal para a direita.
Quando eu fiz esse desenho aqui, gente, como possibilidade, deixa eu pegar meu pincel aqui. Quando eu fiz ele aqui como possibilidade, olha o que vai acontecer. Não sei se vocês concordam comigo. Tá vendo que esse vetor e esse vetor aqui tem a mesma direção e sentido? Sim ou não? Falem comigo. Sim, Beleza. sim. Então quer dizer que se eu somar esses dois vetores, não sei se todo mundo lembra, quando tem a mesma direção, o mesmo sentido, a soma vai dobrar esse vetor, vai manter a direção e vai manter o sentido. É assim que a gente fazia anteriormente. Quando eu olho a segunda bolinha, a terceira bolinha que está embaixo, o vetor está assim. Todos concordam comigo, por enquanto, até então? Sim? Beleza? Beleza, professor. E aí, pessoas? E aí, se eu somar esses dois vetores, há um tempo atrás nós vimos soma vetorial, e essa regra aí, não sei se todo mundo lembra, pode ser a regra da origem coincidente ou a regra do paralelograma. O que dizia essa regra? Que a soma vetorial desses dois vetores estaria aqui. Olha lá. Pessoas, isso nunca seria possível. Por que isso nunca seria possível? Olha comigo aqui, deixa eu marcar aqui para vocês. Para onde que está indo a minha partícula anterior à colisão? Horizontal para a direita. Após essa colisão, que é uma implosão, ela tem que continuar sendo horizontal para a direita. E nessa configuração minha, gente, ela está indo para a horizontal e para a direita? Sim ou não? Tá não, professor. Tá não. Então, a minha ideia nessa primeira questão é: todo mundo conseguiu entender como que eu fiz essa análise e como que eu cheguei na situação afirmando que esse desenho depois é uma possibilidade possível, olhando somente a conservação da direção e do sentido. Então, quer dizer que isso realmente é possível de acontecer. Lembrando que na conservação da quantidade de movimento, gente, não se esqueça, nós estamos preocupados com o valor, com a direção e com o sentido. Mas eu separei mais uma aqui parecida, para ver se essa coisa ficou clara. Mais uma. Olha isso. Vocês estão vendo aí uma coisa escrita explosão e análise vetorial? Sim. Beleza. Então, olha só. Eu botei essa bombinha de desenho animado, né? Que tá aí. Essa bombinha de desenho animado aí, ela tá em repouso, né? Tá paradinha lá. E aí, quando ela implodir, digamos assim, ela vai liberar uma pancada de fragmentos. Você vai ter 1 milhão de fragmentos, né? 1 milhão de fragmentos em todas as direções e todos os sentidos possíveis. Só que olha só, olha o meu conceito que você não pode esquecer, que eu vou escrever aqui em cima. E eu coloquei lá embaixo para vocês no primeiro ou segundo slide. Bom, eu tenho que ter obrigatoriamente a quantidade inicial, ela tem que ser igual à quantidade final. Só que esse igual, gente, não se esqueça, ele é igual no valor, na direção e no sentido. E deixa eu fazer uma perguntinha para vocês que eu acho que ela vai ser muito importante para a gente. Pessoas, a quantidade de movimento, não sei se todo mundo lembra, a expressão que eu apresentei para vocês é determinada assim. Como é que eu acho ela? O valor. É a massa vezes a velocidade. Então, dá uma olhada no meu desenho aí no antes. Esse meu artefato, que é essa bomba de desenho animado aí, ela está em movimento? Tá não, Não. professor, tá em repouso. Repouso, beleza. Pessoal, se esse artefato, essa bomba de desenho animado está em repouso, quer dizer, se eu estiver preocupado em calcular a quantidade de movimento, o valor, não sei se todo mundo concorda comigo, mas vai dar zero. Porque é a massa vezes a velocidade. Então, quer dizer que a minha quantidade de movimento inicial, ela é zero. E veja bem, pessoal, se a minha quantidade de movimento inicial antes da implosão ou antes da colisão, ela é zero, quer dizer que após a implosão ou a colisão, a quantidade de movimento final também tem que ser zero. Todo mundo concorda com essa ideia comigo? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, o que isso quer dizer que eu estou dizendo para vocês? Que você vai ter uma quantidade absurda de fragmentos aí. Mas quando você for somar vetorialmente cada fragmento desse, gente, ó, que eu vou circulando aqui para gente, cada fragmento desse que eu for somar vetorialmente, olhando para um lado, olhando para o outro, essa soma vetorial no final de tudo tem que ser nula.
É como se um fragmento cancelasse com o outro, e assim sucessivamente. Porque a conservação da quantidade de movimento é uma conservação pelo valor, que é a intensidade, pela direção e pelo sentido. Lembra aquele slide, o primeiro que eu passei agora para vocês, o exemplo 1? Eu tinha um artefato indo para a direita. Mesmo que ele implodisse, no final, após você efetuar essa soma vetorial após a implosão, o resultado dessa soma vetorial tem que ser horizontal para a direita. Quando eu estou olhando esse artefato que está parado em repouso antes da implosão, e após a implosão, essa soma vetorial vai ter que ser nula também. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter uma pancada de fragmentos, né? Onde individualmente cada par 2 a 2 vai se cancelando, no trato que no final essa soma vetorial ela vai ser nula. É assim que a gente determina essa condição. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês agora, fazer uma perguntinha. Vocês querem uma questão do Enem primeiro ou uma questão de aquecimento? Fala aí. Professor, eu gostaria de ver uma na prática logo já, para Tá ver como é bom. que aparece. Então Isso fica a cargo do pessoal também. Então vamos lá, vamos para o Enem então. Tá, e essa aí, gente, é a questão do Enem de 2014. Deixa eu ler com vocês aqui então. Deixa eu apagar essas coisas aqui e vamos ler juntos. Agora um detalhe muito importante que eu quero que vocês não esqueçam. A conservação, ela é uma conservação ampla, tá, gente? Quando eu falo a palavra conservação, é conservação de energia e conservação de quantidade de movimento. Aí eu falei conservação de energia, sim, mas eu estou falando também conservação de quantidade de movimento. Quando que eu percebo que na questão eu tenho que ter um olhar para a quantidade de movimento? Quando você acontece um evento. Qual é o evento que acontece, pessoas? Ou uma colisão ou uma implosão. Se eu tenho uma colisão ou tenho uma implosão, uma coisa explode, quer dizer que o nosso olhar o tempo todo ali vai ser para a quantidade de movimento. Tá, vamos lá então, vou ler com vocês aqui. Ó, durante um reparo na Estação Espacial Internacional, um cosmonauta de massa 90 kg substitui uma bomba do sistema de refrigeração de massa 360 kg que estava danificada. Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estavam em repouso. Então, olha só, pessoas, não sei se vocês entenderam a ideia. Tem lá o astronauta lá maluco lá, tem essa bomba de refrigeração, então são dois objetos, né? E, inicialmente, tanto o astronauta, que é o cosmonauta, e essa bomba de refrigeração está em repouso. Então, o conjunto, que é astronauta e bomba, está em repouso. Aí eu vou continuar lendo, porque eu não sei se isso aqui é energia ou se é quantidade de movimento. Eu vou continuar lendo então. Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação. Quando ele empurra a bomba para o espaço. Bom, ele é empurrado no sentido oposto. Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade de 0 a 2 metros por segundo em relação à estação. Qual o valor da velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta em relação à estação após o empurrão? Veja bem, pessoas, um empurrão a gente encara como se fosse previamente uma colisão, tá bom? E aí, como eu encaro um empurrão como se fosse uma colisão, quer dizer que o olhar para essa questão aqui não é um olhar associado à energia, e sim um olhar associado à quantidade de movimento. E na quantidade de movimento e energia, a vantagem que você tem é que você tem uma receita de bolo. Como? A quantidade de movimento inicial, ela tem que ser igual à quantidade de movimento final. O que separa o inicial para o final, pessoas, ou é a colisão, ou é a implosão, que é explodir. Mas empurrão também é encarado como se fosse uma colisão, tá bom? Então, deixa eu perguntar para vocês. Bom, o que eu tenho inicialmente? Eu vou colocar aqui e eu vou escrever aqui para vocês. Eu tenho a quantidade da bomba mais a quantidade do astronauta. Assim. Depois, eu tenho a quantidade da bomba. Aí eu vou botar a bombalinha assim, tá? Porque é depois. Mais a quantidade de movimento do astronauta. Eu vou botar uma linhazinha aqui para indicar que é o depois. Até aqui, pessoas, todo mundo conseguiu entender a ideia que eu estou montando a questão? Falem comigo aí, sim?
Eu acho que estou conseguindo entender, professor. Beleza. Então, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Ele deixou bem claro que tanto a bomba como o astronauta inicialmente estão em repouso. Se estão em repouso, gente, a quantidade de movimento, tanto da bomba como do astronauta, vocês concordam comigo que é zero? Sim. Beleza, então tá lá zero. Vou deixar só zero. Agora vamos lá. Você percebeu que ele falou que ele empurra a bomba para um lado e ele vai para o outro lado? Sim? Tá claro isso aí na questão, não tá, gente? Tá, professor. Beleza. Um detalhe muito importante da relação vetorial. Eu não sei se você lembra. Um vetor, para ser igual, ele tem que ter o mesmo valor, a mesma direção e o mesmo sentido. Quando eu tenho um vetor com sentidos opostos, o que isso quer dizer para a gente? Que um vetor vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Todo mundo concorda e lembra dessa história? Quando eu tenho vetores com sentidos opostos, quer dizer que um vetor vai ter a característica de ser positivo e o outro que está oposto a ele vai ter uma característica de ser negativo. Concorda comigo, gente? Sim, professor. Beleza. Então, ó, a quantidade de movimento da bomba, o bombalinha, né? Eu vou botar que é positiva, tá? Eu adotei que para onde a bomba está indo é positivo. Como o astronauta está indo para o lado contrário, quer dizer que a sua quantidade de movimento é negativa. Então tá lá. Primeiro dado. Então coloco zero igual. Como que eu calculo a quantidade de movimento? Não sei se todo mundo lembra. Vai ser massa vezes a velocidade da bomba. Vou botar VB, tá, gente? Vai ficar assim, vai ficar melhor. Menos. Como eu calculo a quantidade de movimento do astronauta? Eu vou botar um Mzão para ficar diferente, tá? Mzão vezes a velocidade, Azinho, que eu vou chamar VA, e linha, porque após o evento de empurrar, que é semelhante ao da colisão. Zero. Agora vamos lá. Bom, ele deu para a gente a massa da bomba? Sim ou Deu, não? professor. Deu as duas massas. Beleza, tá aí. Ele deu para a gente a velocidade da bomba? Também, tá no finalzinho da Beleza. questão. 0,2. 0,2, isso aí. Menos. Agora a massa do astronauta. Ele deu para a gente, como você falou também, na primeira linha, 90 quilogramas. E o que a gente deseja saber? A velocidade desse astronauta após o empurrão, que é semelhante a uma colisão, como eu falei com vocês. Apareceu o empurrão, vocês vão encarar como se fosse colisão ou implosão, é a mesma coisa, tá? E aí, pessoas, ó, o menos 90 VA vai para o outro lado, mais 90 VA'. Igual. 360 vezes 0,2, eu vou cortar o 0,360 com o zero do 0,2. Então, ficaria 36 vezes 2. Não sei se vocês concordam. 36 vezes 2 daria 72. Então, quem vai ser o VA'? Ele seria 72 dividido por 90. Eu acho que dá para a gente simplificar essa coisa por 9 aí, não dá? 72 dividido por 9, eu acho que dá 8, né? Acho que dá 8. E 90 dividido por 9 vai dar 10. E aí, pessoas, 8 dividido por 10, 0,8 ou 0,80, tanto faz, metros por segundo. Falem para mim, vocês conseguiram entender a questão? Sim. Beleza? Pessoas, quando que eu vou saber que vai ter quantidade de movimento na minha prova? Se o cara falar que aconteceu uma colisão, alguma coisa explodiu, ou alguém empurrou, ou alguém fez contato empurrando alguém, isso é quantidade de movimento. Veja bem, essa questão de quantidade de movimento que eu fiz com vocês agora, ela é difícil. Mas você percebeu que não tem nenhum tipo de mistério nela, né? Só que tem uma vantagem, Tiago, Yasmin, todo mundo aí. Na quantidade de movimento, a gente tem que montar a questão de acordo com o que é citado para a gente.
Fala, como assim? Eu não entendi. Eu vou mostrar para vocês. Eu posso apagar essa resolução e ir para a próxima questão do Enem? Posso? Por mim pode, professor. Deixa eu ver aqui no chat que o pessoal falando. Beleza, então olha só. Eu separei 3 questões do Enem e mais 2, né? Eu acho que quando eu colocar essa segunda aqui agora, vocês vão captar a ideia tudinho que eu estou falando. Vamos lá, essa aqui foi do Enem 2016. Tem uma de 2017 e tem uma de 2018 também, tá? Deixa eu ler aqui com vocês. Eu quero, no primeiro momento, gente, que ao ler uma questão, vocês consigam identificar que a energia está fora da jogada e o que está na jogada é a quantidade de movimento. Ah, como é que eu vou perceber isso? Ah, se tiver uma colisão, tiver uma implosão, um empurrão, quer dizer a quantidade de movimento. Mas vamos lá. Olha essa. O trilho de ar é um dispositivo utilizado em laboratório de física para analisar movimentos em que os corpos de prova, que são os carrinhos, podem se mover com um atrito desprezível. Então, olha que legal, gente, no primeiro momento. Não tem atrito, tá? Então, se eu fosse visualizar a energia, seria um sistema conservativo. Quer dizer que eu teria somente energia mecânica, só cinética, só potencial gravitacional, só potencial elástica, porque não tem atrito. Então, no primeiro momento, eu penso que é energia, porque não está falando nada para mim que seja diferente disso. Aí, continuando, ó. A figura ilustra um trilho horizontal com 2 carrinhos, 1 e 2, em que se realiza um experimento para obter a massa do carrinho 2. Vocês estão vendo aí o carrinho 1 e 2 aí no desenho, gente? Sim? Sim, professor. Beleza. No instante que o carrinho 1 de massa 150 gramas, grava isso para mim, tá? Passa a se mover com velocidade escalar constante, o carrinho 2 está em repouso. No momento em que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2, opa, choca, pessoas. Choca é a mesma coisa que colisão, concorda comigo? Sim? Concordam que chocar é a mesma coisa que colisão? Sim, professor. Beleza, então é quantidade de movimento. Já está claro para a gente, ó, é quantidade de movimento. Mas olha que loucura. No momento em que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2, ambos passam a se movimentar juntos, com velocidade escalar constante. Os sensores eletrônicos distribuídos ao longo do trilho determinam as posições de registro instante associada à passagem de cada carrinho, gerando os dados do quadro com base nos dados experimentais. O valor da massa do carrinho 2 é igual a, primeiro, antes de eu ir para o outro lado, vamos comigo. Como que já sei que tem colisão? Então, esquece energia, quantidade de movimento. Como? Quantidade inicial, tudo é assim, igual a quantidade final. Agora nós vamos ter que montar juntos, tá? Tiago, Naube, vamos comigo. Eu vou perguntando aqui, vocês vão falando. Olha no texto aí para mim. O carrinho 1 está em movimento? Dá uma olhada aí. Está, professor. Beleza, então eu vou botar assim, ó. Q1. Botar assim. O carrinho 2, dá uma olhada, está em movimento?